padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Sejamos gratos a Deus e reconhecidos pela graça de estarmos juntos aqui neste caminho, agosto, mês vocacional como igreja, chamados todos a compreender, sou de Cristo porque Ele me chama, Ele é nosso Mestre e nosso Senhor. E hoje enriquecemos a alegria bonita do caminho do mês vocacional, celebrando a festa de São Domingos, presbítero e fundador da grande família dominicana. E aqui lembro Santo Agostinho, num dos seus sermões, quando diz, ao contemplar este membro da igreja, São Domingos, outros santos, São Pedro, nós distinguimos em cada membro da igreja o que é de Deus e o que é nosso. Então aprenderemos a não duvidar e a nos sentirmos fundados sobre a pedra, firmes e imóveis contra o vento, diz Santo Agostinho, a chuva e os rios, isto é, contra as tentações deste mundo. E ele diz, vamos observar o apóstolo Pedro, que naquele momento nos prefigurava. Ora confia, ora duvida. Ora proclama o Salvador imortal, ora receia que ele morra. E sendo a igreja de Cristo composta de fortes e de fracos, não pode existir sem fracos e fortes. Ao dizer Pedro, tu és o Filho de Deus, mostra a índole dos fortes. Quando, porém, hesita e receia, temendo a morte, não reconhecendo a vida ao desejar que Cristo não sofra, simboliza então os fracos, que também são parte da igreja de Santo Agostinho. Portanto, em Pedro, primeiro e principal na ordem dos apóstolos, no qual estava prefigurada a igreja, encontramos as duas categorias, a dos fortes e a dos fracos, porque sem as duas não existe a igreja. É por isso que nós estamos juntos e congregados como igreja, fracos e fortes, para respondermos ao chamado que o Senhor nos faz. Ao escutarmos a palavra de Deus, reavive em nós a chama da nossa vocação e cada um de nós, nas diferentes condições, nos diferentes estados, sejamos de fato autênticos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amado irmão, amada irmã, o Senhor vem às circunstâncias concretas de nossa vida. Assim como estava ali com as multidões, depois de despedi-las, sobe ao monte para orar a sós, mostrando-nos de onde vem a nossa força. É de uma intimidade profunda com o coração de Deus cultivado na oração, não em palavras multiplicadas, mas nesta experiência bonita de sentir a presença amorosa de Cristo, como os discípulos ali desafiados. A barca que ia lá longe da terra, agitada pelas ondas, o vento era contrário, Jesus vem ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Quando avistaram, ficaram apavorados. Enxergavam outra coisa, por isso disseram, é um fantasma. Gritaram de medo.
Jesus, porém, devolve-lhes a força ao dizer: coragem, sou eu, isto é, sou eu, é Deus. Não tenhais medo. Quando Deus está presente, não há medo, porque Deus é a força que vence tudo. Pedro quis então testar, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus diz: vem. Pedro desce da barca, começa a andar em direção a Jesus. Ao sentir o vento, portanto, ao sentir as circunstâncias externas, dentro dele não está a força de uma convicção. Ficou com medo e começa a gritar: Senhor, salva-me. É a sua salvação, porque ele sabe e reconhece que o Senhor é a força. Quando nós reconhecemos que Deus é a força, temos força para suportar, para enfrentar os sofrimentos, para encontrar saídas e para viver e fazer da nossa vida sempre uma oferta. Jesus estende a mão, segura Pedro e lhe faz uma observação que também atinge a nós. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Ao subir no barco, o vento se acalmou e os que ali estavam disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Assim somos chamados a fazer este caminho para que nós possamos reconhecer o Senhor. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. E aí levaram os doentes e os que pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. Tocados ficaram curados, porque Deus é a força, uma força que se manifesta em nós. Como em São Domingos, festa que hoje celebramos, iluminando o caminho vocacional de nossa igreja. O que se conta dele, da sua história na ordem dos pregadores, dizendo: Domingos possuía tão grande nobreza de comportamento e o ímpeto do divino fervor tanto arrebatava que sem dificuldade era reconhecido como vaso de honra e de graça. Para isso é preciso não ter medo e sentir a força da presença de Deus. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, aqui congregados ao seu redor, supliquemos esta graça de não temermos por sentirmos a força da presença amorosa de Deus entre nós. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.